Olá, pessoal, e vamos de previsão para os próximos 15 dias na região Nordeste. Começando a partir de 30 de 4 de 2025, vemos que a chuva mais forte se concentra aqui nessa região leste baiana, nessa região de Itabuna aqui, pessoal, toda essa região leste aqui, ó, a frente fria que avança aqui para o estado da Bahia, mantendo chuvas bastante organizadas aqui nessa região leste baiana, e também chuvas nesse centro-sul baiano, em toda essa parte verde, chuvas ocorrendo nessas regiões da Bahia, chuvas isoladas aqui nessa parte do centro do Piauí e chuvas isoladas em todo o estado do Maranhão. Também chuva mais ao norte do Ceará e demais regiões do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas passam com pouca chuva durante o dia 30, pessoal. Vamos agora partir para o dia 1º de maio. Dia 1º de maio, 1 do 5, vemos que a chuva continua intensificada sobre a região do Recôncavo Baiano, região de Salvador, na Bahia. Chuvas fortes nessa região aí, e chuvas em todo esse centro-sul baiano, também na região oeste da Bahia, e na região sul, região de Porto Seguro, Vitória da Conquista, menos nessa porção aqui, sul da Bahia, divisa com o estado de Minas Gerais. E essa região norte e nordeste da Bahia, pouca chuva, também pouca chuva no Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Alguma chuva isolada aqui, mais ao norte do Ceará, nessa região da costa de Fortaleza. Chuva aqui no centro do Piauí, de forma isolada. Também chuva ao sul, de forma isolada, nesses tons de verde. Chuva em quase todo o Maranhão, de forma também mais isolada. E nesses tons de branco, pouco ou nenhuma chuva. Vamos seguindo, pessoal. Dia 2, pessoal, vemos que a chuva continua aqui em toda essa parte da costa leste da Bahia, pessoal. Também avançando chuva agora para o Sergipe, a partir do dia 2, e adentrando chuva aqui para essa região nordeste da Bahia e região central da Bahia, o sertão baiano aqui, se estendendo a chuva desde essa região sul-baiana até essa região nordeste da Bahia, e também chuvas aqui podendo ocorrer na região de Irecê e nesse extremo oeste baiano, pessoal. Nessa região sul aqui da Bahia, pouca chuva, e em todo o estado do Piauí, pouco ou nenhuma chuva. Também pouca chuva ou nenhuma no Ceará, quase ou nenhuma chuva no Piauí, no estado do Pernambuco, e Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, pouca chuva, pessoal. E no Maranhão, chuvas aqui de forma mais isolada, nesses tons de verde, em tom de branco, pouco ou nenhuma chuva. Vamos seguindo. Pessoal, para o dia 3 de maio, vemos que a chuva continua aqui em toda essa região aqui, leste da Bahia, nessa região aqui, da divisa com o estado do Sergipe, e avançando para o Nordeste baiano, agora chuva a partir do dia 3, pessoal, e chuva aqui ao sul mais forte de Sergipe e todo esse centro. Nessa região mais norte de Sergipe, pouca chuva, e pouca chuva no Alagoas, a região mais leste de Alagoas, passando com chuvas. Na Bahia temos algumas chuvas bem potencialmente isoladas aqui no seu centro, mas passando com pouca chuva durante o dia 3. Também alguma chuva isolada aqui na região do sul do Piauí, e no Maranhão alguma chuva isolada nesse centro e também nessa região extremo oeste com o estado do Pará. Ceará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, passa com pouca chuva, alguma chuva aqui no sertão do Pernambuco, na divisa com o sul do Ceará e na divisa aqui com o norte da Bahia. Vamos seguindo. Pessoal, para o dia 4 de maio, vemos que a chuva vai se concentrando aqui, ó, nesse nordeste baiano e também na região de Sergipe e adentrando chuva aqui no sul de Alagoas e ao seu leste. Também algumas chuvas nos sertões do Pernambuco, na sua divisa aqui com o sul do Ceará e com o norte da Bahia. Também pouca chuva na Paraíba, alguma chuva aqui no seu leste, região de João Pessoa, pouca chuva no Rio Grande do Norte, pouca chuva no Ceará, mais aqui nessa região de Jericoacoara, alguma coisa. E o estado do Piauí passando com pouco ou nenhuma chuva. Pouca chuva no centro-sul do Maranhão e chuva mais aqui nessa porção centro-norte do Maranhão e nessa divisa aqui com o estado do Pará. Vamos seguindo agora, pessoal, para o dia 5. Para o dia 5, vemos que ocorre melhor chuva nessa parte norte do estado do Maranhão, pouca ou nenhuma chuva no estado do Piauí, pouca coisa no Ceará, mas nessa divisa aqui com o estado do Piauí, nessa parte norte, e pouca chuva na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e chuva adentrando aqui ao sertão de Pernambuco e também nessa região agreste. Vemos que na região de Caruaru, como o inscrito falou, vai ter chuva aí nessa região, em torno do dia 5, e toda essa região aqui, ó, leste entre os estados do Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ocorrendo chuvas no dia 5, e chuva mais intensa nesse tom de amarelo. Vemos que tem chuva bem intensa aqui
na região de Salvador, nesse recôncavo baiano aqui, pessoal, e nesse nordeste da Bahia. Demais regiões da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Vamos seguindo para o dia 6. Pessoal, para o dia 6, vemos que a chuva continua aqui em toda essa costa aqui leste do nordeste, na região de Salvador, e chuva adentrando aqui ao nordeste da Bahia, continuando, e chuva entre o sul e centro do estado do Sergipe, alguma chuva isolada aqui na região de Arapiraca, em Alagoas. Tem mais regiões de Alagoas, pouca chuva. Chuva aqui mais no sertão do Pernambuco, na região de Serra Talhada, dessa região aqui dos sertões de Pernambuco, nesse tom de verde. Demais regiões em tom de branco, pouco ou nenhuma chuva. Chuva mais ao leste da Paraíba, na região de João Pessoa e na região de Recife, no Pernambuco. Vemos que a Paraíba passa com pouco ou nenhuma chuva. Alguma chuva aqui isolada no sul do Ceará e mais ao seu norte aqui, em toda essa região aqui norte, região de Fortaleza, Jericoacoara, toda essa região costeira. Rio Grande do Norte, pouco ou nenhuma chuva. Alguma chuva isolada aqui no Piauí, nessa região de Teresina e na sua parte norte, região costeira. Todo o centro do estado do Maranhão passando com chuvas isoladas e também chuva aqui mais ao norte do Maranhão, nessa divisa aqui com o estado do Pará, pessoal. E na Bahia, como eu havia falado, toda essa região sul diminui a chuva, região mais ao leste, alguma chuva aqui isolada na região de Barreiras, nesse oeste baiano, e pouca chuva no seu centro. Vamos seguindo. Pessoal, para o dia 7, continua a chuva aqui nessa região leste da Bahia, toda essa região aqui de Salvador, esse recôncavo, continua a chuva aqui nesse nordeste da Bahia, menos chuva aqui na região norte, no oeste baiano, no sul e sudoeste baiano, pouca chuva, mas nessa região leste, e no Piauí, pouca chuva, ou de maneira bem isolada. Continua a chuva aqui no estado do Pernambuco, nesse centro-norte e oeste, extremo oeste do estado do Maranhão. Eu fico trocando aqui Maranhão com Pernambuco, do estado do Maranhão, e toda essa parte norte aqui, região de São Luís. Toda essa região norte do nordeste, podendo ocorrer chuvas aqui no dia 7, e avançando chuva aqui para o Ceará, bem forte, nessa região de Jericoacoara. No Rio Grande do Norte, vemos que a chuva pode se concentrar aqui nessa região leste, região de Natal, e na Paraíba, também na região de João Pessoa. Vemos que pouca chuva na Paraíba, nos sertões, pouca chuva nos sertões de Pernambuco, e quase nenhuma chuva aqui no centro-sul do Ceará, para o dia 7. Vamos seguindo. Pessoal, para o dia 8, chuva continua aqui no centro-norte do estado do Maranhão e nessa parte mais norte do Nordeste, região norte do Ceará e Rio Grande do Norte, Paraíba, em toda essa costa, pessoal, costa leste do Nordeste, ocorrendo chuvas, mas de forma mais irregulares. Desde o sul da Bahia, pegando aqui o Alagoas, a região do Recife, João Pessoa, Natal aqui, toda essa região podendo ocorrer chuvas. E os sertões, vemos que há pouca chuva nessas regiões, nesses tons em branco, pessoal. Alguma chuva aqui nesse Nordeste baiano, mas pouca coisa. Vamos seguindo. Para o dia 9, a chuva dá uma diminuída em quase todo o Nordeste. Algumas chuvas isoladas no leste do Nordeste, desde a Bahia, do Sergipe, aqui o estado do Sergipe podendo passar com melhor chuva. E nessa parte do agreste pernambucano, região de Caruaru, também região de Recife, João Pessoa aqui na Paraíba, toda essa região leste aqui do estado do Rio Grande do Norte, todo esse norte do Rio Grande do Norte, norte do Ceará, norte do Piauí e Maranhão, e também todo esse centro-norte aqui, do Piauí, do Maranhão, correndo chuvas, e na sua divisa aqui com o estado do Pará. Alguma chuva isolada aqui nesse centro do Ceará, mas de maneira bem irregular. E demais áreas do Nordeste, pessoal, pouco ou nenhuma chuva. Vamos seguindo. Pessoal, seguindo, vemos que para o dia 10 volta alguma chuva aqui no extremo oeste da Paraíba, na Tromba do Elefante, em todo o sul do Ceará, quase todo o sul, menos nessa região da divisa aqui com o Piauí, e nessa região de Sobral, também chuva mais forte aqui nessa região de Jericoacoara, Fortaleza, e chuva aqui no agreste paraibano, no agreste do Pernambuco e nessa costa leste do Rio Grande do Norte e toda essa costa norte. Também vemos que o estado do Alagoas, pouca chuva, mais ao seu leste, e chuva aqui nesse centro-sul do estado do Sergipe e nessa parte nordeste da Bahia, pessoal. Demais regiões da Bahia, pouca chuva, alguma chuva bem isolada aqui nesse sul baiano, mais para essa costa leste. E vemos que o estado do Maranhão passa com todo esse centro-sul, centro-norte, boa chuva, menos chuva aqui no sul do Maranhão e algumas chuvas isoladas no Piauí.
Vamos seguindo. Para o dia 11, algumas chuvas isoladas no sertão da Paraíba, mais no seu extremo oeste e na Tromba do Elefante. Também chuva no agreste da Paraíba e no agreste pernambucano. Também nessa costa leste do Alagoas e do Sergipe. Demais regiões em branco, pouca ou nenhuma chuva. Vemos que na Bahia, pouca ou nenhuma chuva. Também pouca chuva no sul do Piauí e mais chuva aqui de maneira isolada nessa parte norte do Piauí, região de Teresina, aqui nessa região de Parnaíba. Também o estado do Maranhão passando com melhor chuva em quase todo o seu estado e mais forte aqui nessa região norte do Maranhão, nessa divisa com o estado do Pará, nessa costa norte aqui do Maranhão e nessa divisa aqui com Tocantins, nesses tons de amarelado. E chuva bem forte aqui, ó, pessoal, na região de Fortaleza, no Ceará. Alguma chuva isolada no centro do Ceará e alguma coisa isolada ao sul do Ceará. Vamos seguindo. Dia 12 continua algumas chuvas isoladas aqui no extremo oeste da Paraíba, região também aqui de Catolé do Rocha, região aqui de João Pessoa e nessa região aqui do Agreste Paraibano, região de Mogeiro, Ingá, também aqui na região de, podendo adentrar chuva aqui na região de Caruaru e chuva mais aqui ao leste do Sergipe e ao leste do Alagoas, Sergipe aqui e Alagoas, pessoal. E toda a Bahia vemos que há pouca condição de chuva, mais condição de chuva no estado do Maranhão, pessoal. Todo o estado do Maranhão, menos nesses tons de branco e também nesse norte aqui do estado do Piauí, de forma isolada, e nessa região de Teresina e aqui na sua divisa com o sul do estado do Maranhão. Vemos que no Ceará, chuva mais ao norte e pouca chuva ao seu centro e mais na divisa aqui com o estado do Rio Grande do Norte, na região do Jaguaribe. Vamos seguindo. Pessoal, para o dia 13, vemos que pouca chuva na Bahia, pouca chuva no Pernambuco, chuva mais na costa leste da Paraíba, no agreste, e na costa leste do Pernambuco. Também alguma chuva aqui adentrando para o estado do Alagoas, mas na sua porção mais leste. E na Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Vemos que a chuva se concentra no estado do Piauí, mais na sua divisa com o estado do Maranhão, nesse centro norte do Piauí, e nessa região sul, pouca chuva, pouco ou nenhuma. E o estado do Maranhão passa com melhor chuva aqui, pessoal. E região de Jericoacoara aqui no Ceará, ó, pegando uma melhor chuva aqui nessa região, nesse tom de amarelo. Vemos que toca aqui essa parte norte do Rio Grande do Norte, do Ceará, nessa região aqui de Jericoacoara, chuva mais forte aí, onde pode ocorrer no Nordeste, entre o dia 13. E vemos que algumas chuvas isoladas aqui nesse centro-sul do Ceará e na região do Jaguaribe e também nessa parte norte. Vemos que o Rio Grande do Norte passa com pouca chuva, pode ocorrer mais algumas chuvas na região aqui de Tibau e na região de Natal, mas de forma bem isolada, pessoal. Ó, e essa área central aqui do Nordeste, pouca ou nenhuma chuva. Pessoal, e para fechar o mapa, a rodada aqui, até o dia 14/5, vemos que a chuva se concentra mais nesse centro-norte do estado do Maranhão, região sul do Maranhão, pouca chuva aqui, ou nenhuma chuva nessa parte sul-centro do Piauí, e chuva mais aqui nessa parte norte do estado do Piauí. Também chuva na parte mais norte do Ceará e nessa área central aqui, região de Quixadá, e também pegando a área do Jaguaribe, em toda essa parte central, mais chuvas de forma isolada. Na Paraíba, chuvas bem isoladas, alguma chuva mais aqui nessa região de João Pessoa. E no Elefantinho, no Rio Grande do Norte, chuva mais na sua costa norte. E pegando os demais estados, pouca ou nenhuma chuva. Chuva na Bahia mais nessa região aqui do Recôncavo. E alguma coisa aqui pegando Sergipe e Alagoas para o dia 14, pessoal. Agora vamos fechar aqui no acumulado para os 15 dias. Pessoal, vemos que no acumulado, os estados que passam com melhor chuva é o estado do Maranhão, toda essa parte norte aqui do estado do Piauí, estado do Ceará, também o norte do Rio Grande do Norte, toda essa parte costeira aqui, leste do Rio Grande do Norte, todo o leste da Paraíba, o leste do Pernambuco, o leste do Alagoas e quase todo o estado do Sergipe, passando com boa chuva durante esses 15 dias, depois eu vou mostrar aqui o valor milimétrico, e muita chuva, pessoal, nessa região aqui, ó, costeira da Bahia, pegando desde a sua divisa aqui, ó, com o estado do Sergipe, até pegando essa parte aqui do Recôncavo Baiano, região de Itabuna, e boa chuva aqui nessa área
aqui, ó, do estado da Bahia, nessa costa leste e nesse nordeste aqui da Bahia. Também algumas chuvas bem fortes aqui na região de... esqueci o nome da cidade agora, nessa região do extremo oeste da Bahia, na região de Barreiras. Também aqui algumas chuvas no sudoeste da Bahia, pessoal, no total acumulado. E vemos que onde passa com pouca chuva é nessa região aqui, nos tons de branco na Bahia, nessa divisa com Pernambuco. Mas a Bahia sendo favorecida durante esses 14 dias com melhor chuva aqui nessa região da costa leste baiana e nesse nordeste baiano, pessoal. Vemos que é boa chuva aqui em todo o estado do Maranhão. Chuvas ocorrendo também nos estados do Nordeste, mas nessa área central do Nordeste, desde o estado do Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, chuvas ocorrendo, mas de forma mais isolada, pessoal. E onde se concentra a melhor chuva, ó, toda essa parte leste do Nordeste, chuvas fortes, e toda essa parte norte do Nordeste e quase todo o estado do Maranhão. No valor milimétrico, vemos que pode ultrapassar a casa aqui dos 150 a 200 milímetros nessa costa leste da Bahia, e também valores no Sergipe, nesse centro-sul do Sergipe, valores na casa dos 80 a 100 milímetros. E toda essa parte aqui leste e essa parte norte do Nordeste, chuvas acima dos 80 a 100 milímetros, locais podendo chuvas até 150 a 200 milímetros, como aqui no caso do Ceará, chuvas podendo ultrapassar os 200 milímetros também aqui no Maranhão, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, agradeço a todos, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem. Valeu, pessoal!